Bom, agora nós vamos falar de outro tipo de exercício que é muito comum em exames, Enem, vestibular, etc. Um exercício onde ele, no próprio enunciado, ele fala qual é a função, só que ele coloca alguns parâmetros K, A, B, P, C, alguns parâmetros que você precisa descobrir, tá? Isso é muito comum, tá? Então vamos pegar algum exemplo, é mais fácil entender a partir de exercícios, tá? O primeiro exercício é assim, ó. Uma máquina se deprecia conforme a função R de t igual a tanto. Então uma máquina se deprecia conforme a função R de t igual a A vezes 2 elevado a menos 0,2t. Tá? Então ele deu a função de cara. Só que detalhe, ele colocou esse A e ele não disse quanto que é A. Ele diz que A é uma constante real. T é o tempo decorrido anos, t igual a zero representa um instante da aquisição. Ou seja, ele já disse que é uma função exponencial, mas ele colocou um valor A aqui desconhecido. E ele não fala nada sobre esse A. Só que ele fala o seguinte: t igual a zero representa o instante da aquisição, ok? Após 10 anos, sabe-se que seu valor residual é de 12 mil reais. Então isso aí é o que a gente chama de condição de contorno, né? Condição de contorno. Contorno. Ou seja, a gente conhece a função e a gente conhece mais ou menos a cara da função, mas a gente tem alguns detalhes que a gente ainda não conhece, que por exemplo, nesse caso, o valor do A. A única coisa que a gente não conhece. E a condição de contorno é alguma informação a mais que a gente conhece sobre a função. E essa informação a mais é que após 10 anos ele valia 12 mil reais. Tá? O valor residual era 12 mil reais. E ele pergunta qual o valor após 20 anos. Então, condição de contorno neste caso então lembrando, condição de contorno é alguma informação a mais que tem no enunciado que você vai precisar usar para descobrir, nesse caso nós vamos usar para descobrir o valor de A. A condição de contorno nesse caso ele diz que após 10 anos, o bem, após 10 anos, o que ele diz aqui? O valor residual é de 12 mil reais, ou seja, esse valor aqui, residual, R de 10, no caso, ele fala o valor residual é tanto. Isso significa que o R de 10 vale, quanto? 12 mil, eu falei. Esse aqui que é minha condição de contorno, falando em matematiquês. Em português após 10 anos sabe-se que o valor residual é de 12 mil reais. Em matematiquês R de 10 igual a 12 mil. Ou seja, R, quando o tempo vale 10, é 12 mil, porque R de t te dá o valor residual. Tá claro? Bom, a pergunta determine, mediante soluções algébricas, o valor residual após 20 anos. Então eu tenho que fazer algumas containheiras, em outras palavras, e descobrir quanto que é R de 20. Tá? Então, você percebe que no enunciado ele não fala em matematiquês, ele fala em português, ele fala assim, ó. Após 10 anos, seu valor residual é de 12 mil. E isso você tem que saber que isso significa que R de 10 é igual a 12 mil. Porque R de t é o valor residual. E a pergunta o valor residual após 20 anos. Então você tem que saber que o valor residual após 20 anos é exatamente R de 20. Então não adianta chegar a R de 20 e substituir aqui t por 20, porque vai dar um A aqui que a gente não conhece. Então, embora ele não fale, está implícito aqui que o que a gente tem que fazer primeiro é descobrir qual é esse A, para descobrir quem é a função. Aí depois fica fácil dizer quem é R de 20, é só trocar t por 20, né? Porque t, lembrando que t aqui é o meu x. Então o primeiro passo é descobrir o valor de A ou qualquer que seja o parâmetro que é desconhecido, nesse caso é a partir das condições de contorno. No caso aqui eu tenho uma única condição de contorno que é R de 10 igual a 20. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é responder o que ele pede, que já é mais fácil, tá? O primeiro passo é descobrir o valor de A partir das condições de contorno. Então eu sei que se R de 10 é 12 mil, isso aqui é o R de t.
Portanto, A vezes 2 elevado a menos 0,2 elevado, quem que é T aqui? É 10, tá? É igual a quanto? Igual a 12.000. Então, essa que é minha condição de contorno. A partir dessa condição de contorno, é fácil calcular o A, né? Porque aqui fica menos 0,2 vezes 10 dá menos 2. A vezes 2 dá menos 2, igual a 12.000. Ou seja, A igual a 12.000. Passando 2 elevado a menos 2 para o outro lado, fica 2 elevado a 2. Né? Dividir por 2 a menos 2 é a mesma coisa que multiplicar por 2 a 2. Ok? Logo, A, isso aqui é 4, né? 12 vezes 4, 48.000. 48.000. Pronto, descobrimos o valor de A. A parte mais difícil a gente já fez. Agora, qual que é o valor residual no tempo 20? Agora sim vamos responder ao exercício. R de 20 é... Bom, a minha função agora é conhecida, né? R de t, quem é R de t agora? Não tem mais o A, né? Já sei que A é 48.000. É 48.000 vezes 2 a menos 0,2t. Não coube aqui no meu quadro. Bom, 48.000 vezes 2 a menos 2t. Portanto, R de 20 vai ser 48.000 vezes 2 elevado a menos 0,2 vezes t, quem é t? É 20. Portanto, R de 20 vai ser 48.000 vezes... Quanto que é 0,2 vezes 20? Dá aqui 4. Então fica 2 elevado a menos 4. Ok? Ou 48.000 divididos por 2 a quarta, né? 2 a quarta é 16. É isso? 48 divididos por 16 dá 3 aqui. 48 vezes 16 dá 3. Então fica 3.000. Portanto, a resposta é 3.000. Então ele começou com 12.000. Desculpa. No tempo 10 era 12.000 reais. E no tempo 20 é 3.000 reais. Vê como decaiu bastante, né? Agora ele podia ter também perguntado qual é o valor inicial da máquina. Ele não perguntou, mas vamos fazer de conta que ele tivesse perguntado, feito mais uma pergunta aqui. Qual é o valor original da máquina? O valor original é o valor que eu comprei a máquina. O valor quando você compra a máquina, o valor de aquisição é o valor corresponde quando o tempo é igual a zero. Então, como eu já descobri aqui qual é a minha função, já descobri quanto que é meu A, então vamos ver qual que é o valor de aquisição. O valor de aquisição vai ser R de zero. O valor de aquisição é quando o tempo igual a zero, ou seja, R de zero. Ou seja, 48.000 vezes 2 elevado a menos 0,2 vezes zero. Mas quanto que é alguma coisa de zero? Dá zero. 2 elevado a zero dá 1. Qualquer coisa elevada a zero dá 1. Portanto, 48.000 vezes 1 dá 48.000. Portanto, R de zero igual a 48.000. Corresponde exatamente a esse valor de A que a gente achou. Então, a resposta à pergunta qual é o valor inicial é 48.000 reais. Então, perceba ali que valia 48.000 reais. Depois de 10 anos passou a ser 12.000 reais. Tá? Depois de 20 anos passou a ser 3.000 reais. Ele vai decaindo, mas nunca chega no zero, porque é uma função exponencial decrescente. O gráfico dela, lembra que o gráfico de uma função exponencial decrescente, ela faz isso, né? Ela faz isso e se aproxima do eixo x. Se aproxima muito do eixo x igual a zero, mas nunca chega a zero. Tá? Então, o y, no caso o r,
Ele nunca chega a zero, mas vai se aproximando do valor zero. Ok, pessoal?